Olá, amados, estamos retomando aí os estudos de Êxodo e quero convidá-los a, desde já, que vocês possam abrir a palavra lá no capítulo 19 de Êxodo e nós vamos dar seguimentos, nós vamos continuar aquilo que nós estávamos vendo no nosso último encontro. E é claro, como sempre nós fazemos, antes de mais nada, vamos colocar esse momento nas mãos dele, que é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é aquele que realmente nos conduz e nos guarda, nos protege. Vamos falar com Ele? Convido você a fechar os olhos e falar com Ele. Pai querido, muito obrigado, porque nós podemos aqui estar. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque Tu queres falar conosco. Obrigado porque nós podemos olhar para Ti com os nossos olhos da fé e Te encontrar, Senhor. Porque, na verdade, Tu desejas ter um encontro conosco. Está no Teu coração, Senhor. Está no Teu desejo. É o Teu desejo, Senhor. Tu Te encontrares com o ser humano de tal maneira, Pai, que ele possa se satisfazer em Ti. E é o que nós queremos fazer aqui nesse momento, com esse estudo também. Nós queremos nos alegrar em Ti, nos satisfazer em Ti, nos encher da Tua presença, porque, ó Deus, nada melhor do que aos Teus pés, prostrado diante de Ti, Senhor, falando contigo, adorando o Teu nome e, assim, usufruindo desse momento tão gostoso que é a Tua presença. Abençoa, Senhor, repreendo todo o mal, toda operação de engano, todo ataque do mundo das trevas e ordeno que Satanás se retire e saia em nome de Jesus, porque eu declaro este momento consagrado, separado para o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Pois bem, amados, então nós vimos no capítulo 19 algumas das coisas, os preparativos que Deus está fazendo para que finalmente o povo possa receber a aliança, para que ele possa de fato receber os termos desta aliança. Nós vimos no capítulo 18 a visita de Jetro para Moisés, dando para ele algumas instruções, ou melhor, dando algumas dicas de como ele poderia gerenciar e conduzir melhor todo o trabalho que ele tinha. E agora no capítulo 19, então, o povo se dirige ao Monte Sinai e lá se prepara para confirmar, para consolidar essa aliança, que é para ser feita com esse Deus Todo-Poderoso. Então nós vimos aí alguns detalhes sobre localização e tudo mais, e nós vimos até o versículo de número 8, tá certo? Quando o povo diz assim: faremos tudo o que o Senhor ordenou, e aí Moisés leva essa resposta para Deus. E aí no versículo 9, nós vamos continuar. Lá no versículo 9, o Senhor disse assim a Moisés: virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhe falar, e assim confie sempre em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos ao terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai à vista de todos. Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo. Tenham cuidado, não subam ao monte, nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém ponha a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite. Antes apedreje-o ou atravesse-o com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Vamos até ficar aqui no versículo 15, Vamos dar uma olhadinha em alguns detalhes sobre isso que nós acabamos de ver. Lá no versículo 9, Lá ele diz assim: para que confiem sempre em você, para que creiam sempre, Essa aparição do Senhor, ela vai impressionar o povo e ao mesmo tempo reforçar essa autoridade que Moisés tinha, obviamente a autoridade que procedia de Deus, não dele, E aí no versículo 9, para que o povo ouça, em algumas traduções, para que o povo me ouça. Ou seja, o próprio povo deveria tanto ver a manifestação da presença de Deus, na nuvem, como deveria ouvir a sua voz, a fim de que eles pudessem receber uma impressão muito forte, direta, uma impressão duradoura sobre o que é essa majestade do Senhor. E também a fim de que essa lei, que Moisés estava assim prestes a receber,
ia transmitir, ela viesse como, de fato, um resultado de um diálogo, de uma comunicação que ele tivera com Deus Todo-Poderoso, né? Então, isso teria que ficar manifesto, claro, em todo esse projeto que estava em andamento. E aí, no versículo 10, ele vai dizer o seguinte: santifica. E no versículo 10 diz assim: e desça e consagre o povo, ou santifique o povo. O que quer dizer esse negócio aqui? A santidade de Deus, amados, ela precisa impressionar o seu povo. E isso acontece mediante duas coisas muito importantes. Primeiro, a própria santificação do povo. O povo deveria se santificar, né? Obviamente porque percebeu que está diante de um Deus todo-poderoso, santo. Portanto, não tem como o ser humano chegar diante de Deus e ele estar sujo. Ele precisa ser limpo, ele precisa estar limpo. E é assim que nós precisamos também fazer. Ou seja, a nossa caminhada com Jesus, com Deus, ela é exatamente desse jeito. Nós chegamos diante dele, mas não podemos chegar de qualquer jeito. Se eu chego diante do Senhor, eu preciso também tirar a sujeira que está em mim. Aliás, isso, João, lá em 1 de João, vai falar exatamente isso, que quando a gente se aproxima da luz, né, a luz manifesta a nossa obra, os nossos pecados, os nossos erros. E por quê? Porque a luz clareia. Ela coloca em destaque, ela coloca em definição, ela coloca em detalhes aquilo que nós somos, o homem pecador que nós somos. E claro que o homem que se percebe pecador, ele chega diante de Deus e diz assim: Senhor, eu não mereço estar diante de Ti. Como Isaías falou, né? Sou um homem indigno, de impuros lábios. Como é que eu posso chegar diante de Deus e permanecer diante dEle? Não. Então é assim que nós precisamos entender e viver também. Nós precisamos chegar diante de Deus, sim, permitir que Ele se achegue a nós, permitir que essa luz clareie a nossa vida, os nossos erros, os nossos pecados, e que, portanto, dessa maneira, nós possamos, de algum jeito, né, não nós, mas Deus em nós, expiar essa culpa que nós temos. Porque, na verdade, somente Jesus Cristo, somente o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, Ele pode remover a culpa que há em nós. Então, é o processo de Ele chegar a nós, Ele ilumina o nosso pecado e nós nos colocamos diante dEle, pedimos perdão, pedimos que Ele faça algo novo e dê para nós essa vida que Ele promete, vida em abundância. Então, a primeira coisa, a santidade, a santificação do homem, do ser humano. Aqui nesse versículo de número 10 fala sobre lavagem das roupas, tá certo? Ou seja, isso simboliza que tudo eles deveriam separar para Deus. Inclusive aqui não está dito com muita clareza, mas subentende a própria abstinência de contato sexual. Tudo isso deveria simbolizar uma santidade interior, sem a qual nenhum de nós verá o Senhor. Então, inclusive Hebreus fala disso, né? Porque a gente precisa buscar a santidade, porque sem ela ninguém vai ver a Deus, tá bom? E o segundo aspecto envolvido aqui, havia uma cerca que impediria esse povo de subir. Mesmo eles estando santificados, mesmo eles estando assim, limpos, puros, eles não poderiam passar o limite. Eles não podiam tocar o monte, não podiam nem tocar os limites do monte. Tá? Enquanto que o Santo dos Santos não permitisse, ou seja, enquanto que a presença de Deus estivesse manifesta de uma maneira assim, definida de um jeito, eles não poderiam ultrapassar esse ponto, a não ser quando fossem liberados para passar desse ponto. E aí no versículo 11, ele vai dizer assim, né, à vista de todos, ou seja, estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte à vista de todos, quer dizer, todos, diante de todos os olhos de todo o povo, tá? Tudo quanto eles podiam suportar ver era uma nuvem espessa que estava circuncidando aquela região ali. Mas eles não poderiam de maneira nenhuma se aproximar da glória de Deus. Aqui diz no versículo 13 que ninguém deve colocar a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite. Ou seja, aqui se refere, né, ao homem, animal, qualquer um deles. E o transgressor, ele não poderia continuar ali, seguindo, né, mas ele deveria ser morto, apedrejado, flechado, ou seja, enfim, ele não tinha mais condições de permanecer diante do Senhor.
Isso aqui nos fala, sabe o que, gente? Fala da santidade de Deus. Fala que nosso Deus, ele é muito santo. Ele não tolera qualquer transgressão daquilo que ele define como o limite. Se Deus diz, não faça, mas o homem resolve fazer, Deus, ele não tolera isso. Porque a santidade dele é algo assim que é muito grande. Não temos noção, não temos condições de entender essa santidade. E eu vejo assim que muitas das vezes nós, seres humanos, nós lidamos e brincamos com Deus, brincamos de sermos cristãos, só que a santidade é uma coisa que passa meio que longe do nosso dia a dia. A santidade nossa perante a santidade dele, ou seja, a nossa santificação perante a santidade absoluta que é ele. Nós precisamos mudar isso, não tem como continuar. E aí no versículo 3 também fala sobre buzinas, né? Que são chifres de carneiro, tá certo? Era o sinal para Moisés e Arão para eles subirem, né, ao monte. E essa chamada por meio dessa trombeta era um anúncio de uma programação especial, de uma proclamação especial, melhor dizendo, né? Ou seja, era algo assim real, divino, vamos assim dizer. E esse sonido, acompanhado inclusive por fenômenos sobrenaturais, de maneira assim muito extraordinária, espantosa, iria anunciar o quê? A manifestação de Deus, tá certo? Deus, ele é santo. Não é que Deus gosta de se mostrar, não é isso aí. Mas é que Deus, por ser santo, tudo que ele faz, eu penso até que aqui Deus está se contendo para ele não se manifestar na sua glória que ele poderia se manifestar. Então Deus se contém aqui. Então esses fenômenos sobrenaturais anunciados aqui são assim algo contido da parte de Deus, tá bom? Muito bem, e aí vamos adiante. No versículo 16 diz assim: Moisés então desceu do monte e foi até onde o povo estava. Ele os consagrou, providenciou que levassem suas roupas e lhes disse: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não tenham nenhuma relação sexual, que era o que nós falamos antes, né? Na manhã do terceiro dia houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo, né? E nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. E aí no versículo 19 ele vai dizer o seguinte, né? Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia em voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte e ele subiu. Então, amados, aqui no versículo 16, né, gente, não tem como a gente definir bem certo o que aconteceu aqui, que fenômeno foi esse, se foi um vulcão, se foi uma tempestade, se foi um terremoto. É meio que perda de tempo, porque não temos muita clareza sobre isso. Independente do que for aqui, foi simplesmente a manifestação da presença do Senhor. Como eu disse antes, uma manifestação contida da presença do Senhor. Não foi um distúrbio natural, né, que convenceu o povo, entre aspas, supersticioso até, dessa presença de Deus. Foi o próprio Deus que ele torna-se conhecido, a sua presença se torna conhecida perante o povo. E aí no versículo 18 fala que o Monte Sinai aqui, ele fumegava. Interessante, não se trata assim de apenas nuvens com aparência de fumaça, não, mas era uma fumaça com aparência de fogo, com o qual a impressão que dava que toda a montanha ela estava queimando. E aí no versículo 21, vamos seguir adiante a leitura, ele vai dizer o seguinte, que desce e adverte o povo. Vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés: desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor. Do contrário, muitos morrerão. E aí no versículo de 22 diz assim: até mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor deverão purificar-se para que o Senhor não os destrua.
Moisés respondeu ao Senhor: mas o povo não pode subir ao monte Sinai. Tu já nos advertiste, marque um limite ao redor de todo o monte para separá-lo, né, como um lugar sagrado. O Senhor, porém, disse: desça do monte e depois suba de novo, acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapasse o limite para se aproximar do Senhor. Do contrário, né, ele os destruirá. E aí no versículo final, Moisés desceu até onde o povo estava e lhes comunicou o que tinha sido dito. Pois bem, aqui então, né, Deus fala com Moisés, diz para ele: vai lá, desce, alerta esse povo lá, né? Dá um puxão de orelha neles, porque o negócio não é tão simples assim. Essa não é uma confusão de uma narrativa, mas sim é uma repetição de uma ordem que já tinha sido dada no versículo de número 12. O Senhor, né, chamou Moisés até o alto da montanha, mandou ele descer de novo para repetir de uma maneira assim muito mais enfática ainda essa advertência para que ninguém ultrapassasse as barreiras, né, que tinham sido colocadas por ele, pelo Senhor, né, a fim de que eles, eu quero ver lá mais detalhes do monte, eu quero chegar mais... Não, era para o povo se conter. Moisés disse que a repetição dessa ordem era desnecessária. Isso ele está lá no versículo de número 23. Mas Deus, ele sabia muito bem o que estava no coração do povo, principalmente alguns sacerdotes ali, né, que tinham a tendência de se julgarem mais santos do que o resto. E claro que Moisés vai e obedece. Aliás, isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Mesmo que por muitas vezes a gente sabe o que tem que ser feito, a gente sabe a palavra de Deus, mas a impressão que dá é que, de novo, o profeta de Deus precisa chegar para nós e dizer: faça isso, não faça isso, faça aquilo, proceda dessa maneira. Sabe, é impressionante, a gente já sabe muitas vezes a palavra, mas a gente não obedece. Então não é uma questão de muitas vezes até de saber, mas sim de colocar em prática aquilo que nós sabemos. E é por isso que Deus de novo manda Moisés descer e diz: vai lá e adverte eles de novo, porque aquele povinho lá é duro. E será que nós não somos assim também? Duros, né? De coração em relação às coisas de Deus. Então Moisés foi lá, obedeceu e desceu e falou com o povo. E aí no versículo 22 ele fala, né, dos sacerdotes. Não eram apenas sacerdotes levíticos. Eles ainda não haviam sido escolhidos, os levitas, né? Mas aqueles que até então empenhavam as suas obrigações, suas funções, né, de sacerdotes, de acordo com um direito adquirido com o tempo, costumes naturais, etc. Então, o sacerdócio levítico não tinha sido ainda instituído, mas certos indivíduos, inclusive os primogênitos, quem sabe, foram nomeados como sacerdotes, como imbuídos dessa capacitação sacerdotal. Assim era a conduta, assim era a caminhada do povo de Israel. Amados, com isso em mente que nós acabamos de ver, né? Uma das coisas que nós precisamos nos perguntar, e a pergunta que Deus nos faz é exatamente essa: como você tem sido em relação aos mandamentos e às ordenanças de Deus? Você tem acolhido elas com gosto no seu coração? Ou você é daqueles que precisa ser lembrado continuamente o que você deve fazer e o que você não deve fazer? É claro que o cristianismo não é uma doutrina de pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. O cristianismo quer ser um relacionamento, quer ser uma intimidade. Então a pergunta mais profunda ainda é: você tem essa intimidade com Deus? A tal ponto de que quando vem um servo do Senhor, um profeta de Deus, para dizer: você precisa fazer isso, você precisa, né, ouvir a voz do Senhor. Você é daqueles que acolhe essa palavra e diz: Senhor, é comigo que tu estás falando, eu quero, eu vou, eu farei, né, eu estou aqui disposto a te servir. Você é desses? Ou você é daqueles que, quando chega uma palavra de Deus, diz assim: ai, de novo a mesma palavra, eu já ouvi tantas vezes essa palavra, eu já escutei elas tantas vezes. Quando você fala isso, você está exatamente dizendo o seguinte, né? Eu não preciso ouvir isso. Eu sou muito santo, eu sou muito puro, eu não preciso, né? Eu já conheço tudo isso aí. Isso é perigosíssimo. Esse é o tipo da posição que uma pessoa pode adotar e que vai levar ela para longe e longe de Deus. Então, meu amado, eu e você faremos bem se nós humilharmos o nosso coração, nos prostrarmos diante de Deus e dizermos assim para Deus: Senhor, me perdoa, pisei na bola, eu quero
acertar, eu quero fazer o correto. É tempo de você orar e falar com Deus e dizer para Ele que é isso que você deseja. E então, meu amado, dobra o joelho agora mesmo e fala com Ele e diga para Ele aquilo que você sabe que precisa ser dito a Ele. E eu quero terminar esse momento também falando com o Senhor, orando, né, clamando e pedindo pela poderosa presença dEle nas nossas vidas. Pai querido, obrigado. Obrigado que a gente pode ouvir a Tua voz. Obrigado que Tu tens uma palavra forte, uma palavra de consolo, uma palavra de alegria para nós. E obrigado que Tu, ó Deus, mesmo quando Tu nos exortas, Tu tens um propósito de nos colocar no prumo, Pai. De nos fazer parecidos com Jesus Cristo. Obrigado por isso, Pai. Abençoa, Senhor. Guarda-nos. Livra-nos de todo perigo e todo mal. Não permita, Deus, em nome de Jesus, que nada do mundo das trevas logre qualquer êxito em nossa caminhada, em nossas vidas. Colocamos nossas vidas nas Suas mãos e eu oro pela vida de cada um que está junto comigo, Senhor, falando agora contigo. Abençoa essas vidas, derrama o Teu poder, Tua glória e Tua presença, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Fique na maravilhosa e poderosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo.